Dela, uma palavra abençoada aí para nós. Glória a Deus. Veio passar frio aqui e a gente não perde a oportunidade, né? Ela mandou, falou, pastor, eu tô chegando aí, vou ir ver minha filha. Eu falei, tá bom. Vou ficar um pouquinho aí com a Júlia e volto domingo embora. Eu falei, tá bom, então. Você já chegou? Sabe o que é? Amém, né? Uma querida do nosso coração, né? Uma irmãzona, né? Faltou a outra parte, né, pastora? E estenda suas mãos para cá, amém, igreja? Pai, eu quero te agradecer pela vida da pastora Thaís. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa serva do Senhor. Obrigado, Senhor, pela disposição do coração dela, Senhor, de estar aqui, Senhor, servindo a Igreja Batista Vivar do Hortências, que nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor vai mais uma vez se manifestar através da tua filha. Que os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida esteja aberta para receber e para ser edificado através de tudo que o Senhor já colocou no coração dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tem alguém com frio aí? Não, né? Vocês acabam sem querer humilhando o carioca. Porque, olha, cheguei aqui, tinha gente com casaco, sem casaco, tinha gente só com blusinha aqui. Eu falei, como assim, gente? Eu cheguei e fui promovida de geladinho para picolé. Falei, rapaz, o negócio tá bravo aqui, né? Mas amém, glória a Deus, né? A gente paga com a língua, que eu falei que eu não ia vir para essas bandas de cá nesse período. Mas acabei vindo, né? Então, glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas e vamos para cima. Amém? Vocês estão caladinhos hoje, né? Que bom, é assim que Deus faz, Deus vai esquentando a gente. Bom, quando a pastora e o pastor falaram comigo, eu fiquei pensando assim, o que é que o Senhor quer comunicar à igreja, né, de Hortências? E eu não sei você, mas eu já passei por vários recomeços na minha vida. E recomeçar, ele não é um lugar de vergonha que a gente precisa ter. O recomeço, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa trajetória. Então, muitas vezes, você pode se pegar recomeçando em alguma área da sua vida, com algo novo que Deus falou. Deus comunicou algo há 10 anos atrás, mas aí depois de 10 anos Deus vira para você e fala assim, agora eu quero que aconteça uma mudança de rota, uma mudança de mentalidade, eu quero te tirar desse lugar e eu quero trabalhar um novo começo na sua vida. E foi exatamente essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito, porque cada um de vocês aqui carrega uma história. Cada um de vocês aqui carrega algo da parte de Deus. E todo novo começo, ele nos desafia a gerar algo novo na nossa vida. A produzir algo novo na nossa vida. E nós começamos gerando algo novo, liberando aquilo que é o mais importante no mundo espiritual, que são as nossas palavras. Então, quando nós queremos começar a viver algo novo, quem aqui quer viver algo novo da parte de Deus? Sim ou não? Amém? Eu acho que todos nós queremos viver algo novo, sim. É bom demais viver algo novo, gente. Para pensar aqui um pouquinho. A rotina, muitas vezes, ela faz a gente esmorecer. E aí Deus, ele vira pra gente e fala assim, eu quero fazer um trem novo aí na vida de vocês. E aí o que Deus, ele começa a fazer? Ele começa ao fazer com que a gente utilize aquilo que a gente tem de mais importante, que são as palavras. Porque na palavra há poder. Provérbios 18, 21 vai falar assim, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Então, para que uma pessoa ela possa gerar um recomeço na vida dela, para que uma pessoa ela possa gerar algo novo na vida dela, da parte de Deus, a primeira coisa que ela precisa começar a fazer é liberar palavras. E todas as vezes que Deus, ele quer fazer algo novo na minha vida e na sua vida, ele também faz uma outra coisa. Ele começa a nos provocar.
Pode prestar atenção. Quando Deus ele quer liberar algo novo, quando Deus ele quer fazer algo novo na sua vida, Ele começa a te provocar. E nós lá no Rio, nós estamos vivendo uma provocação da parte do Senhor, né? Um belo dia, o pastor Alessandro estava caminhando e encontrou com um empresário no meio da rua, e o empresário virou para ele e falou assim: pastor, eu tenho um sonho no meu coração, construir uma igreja para Deus. Mas essa igreja, ela precisa ter um pastor. E ela precisa de ovelhas. Sim ou não? E aí o pastor falou: ué, mas eu sou pastor. E eu tenho ovelhas. E ele falou assim: qual é o nome da sua igreja? Ele falou assim: Ministério Apostólico Gerar. E ele virou para ele e falou assim: então eu vou construir um templo para o Ministério Apostólico Gerar. E nós estamos vivendo esse tempo. Sabe? Que Deus ele está fazendo algo novo. Que Deus ele está recomeçando. Que Deus ele está colocando a mão dele para poder fazer algo diferente. E o pastor Alessandro, ele foi provocado lá no Rio de Janeiro. Porque ele poderia virar e falar assim: não, mas espera aí, uma obra começar do zero, um galpão começar do zero. Ele poderia começar a sentar, pegar o lápis, a calculadora, virar e falar assim: não, isso aí não é para mim não. Porque a gente já perdeu as contas de quantos mil. Mas uma coisa eu sei, o Deus que chamou, Ele paga a conta. E nós estamos terminando esse mês, desde janeiro, irmãos. Desde janeiro, estamos terminando agora no mês de junho. E vai ficar lindo para a glória de Deus. E vocês vão lá ver. Vocês vão lá dar um glória lá, em nome de Jesus. Amém? Então, existe um novo começo na vida de todo mundo. Existe um novo começo na nossa vida, existe um novo começo na sua vida. Agora, você precisa estar atento às provocações de Deus. Por quê? Porque as provocações de Deus a seu respeito começam a gerar sonhos no teu coração. Quando Deus ele começa a te provocar, Ele começa a gerar em você sonhos, mas não são sonhos humanos. São sonhos da parte de Deus. E muitas vezes, queridos, Deus ele tem múltiplas formas de provocar as pessoas. Deus ele tem muitas formas de colocar os sonhos dele no coração das pessoas. Então eu preciso te dar um conselho nessa noite. Quando as coisas começarem a sair do seu controle, fique atento. Por quê? Porque pode ser Deus te provocando para viver algo novo da parte dele. Pode ser uma mudança de nível que está diante dos seus olhos. E muitas vezes a gente não consegue perceber, porque a gente começa a se frustrar. A gente está tão acostumado com aquele nível que fala assim: meu Deus, isso aí que está vindo é algo do diabo. Isso é algo demoníaco que está vindo. E muitas vezes, queridos, é o próprio Deus que está te provocando a viver algo novo. E todas as vezes que Deus provoca uma pessoa, Ele tem uma intenção. Fala comigo, uma intenção. Exatamente. Ele tem uma intenção de gerar um sonho dentro dessa pessoa. Agora, em contrapartida, Satanás ele tenta o tempo todo nos jogar em labirintos. Tenta fazer com que a gente fique olhando para os gigantes. Tenta colocar os nossos olhos nas muralhas. Coloca os nossos olhos na cortina de fumaça. Como se a gente não tivesse saída para as situações que estão acontecendo na nossa vida. Então a gente começa a andar em círculo. A gente começa a ficar perdido. A gente começa a ficar confuso. Por quê? Porque eu estou deixando com que os meus olhos sejam modificados, tirando a visão e olhando para a cortina de fumaça, para um lugar que não vai me levar a lugar nenhum. E é por isso que você vai conhecer pessoas incríveis, pessoas que deixaram de viver os sonhos de Deus, porque elas estavam olhando para as muralhas, elas estavam olhando para os labirintos, elas estavam olhando para os gigantes, mas elas não estavam olhando para os sonhos e para os projetos de Deus.
aí você vai ver pessoas incríveis, grandes em Deus, perdendo o foco, saindo do foco daquilo que Deus tem para elas. Porque muitas vezes, em vez de enfrentar as adversidades, sabe o que a gente faz? A gente diminui o tamanho do sonho. É muito mais fácil, em vez da gente enfrentar a adversidade que está diante dos nossos olhos, e a palavra de Deus diz que Ele não deixa que a gente carregue um fardo maior do que o que de fato nós possamos carregar. Mas muitas vezes a gente está olhando e a gente está vendo somente a adversidade, e em vez de enfrentar ela, nós simplesmente pegamos o tamanho dos nossos sonhos e diminuímos eles, reduzindo eles a nada. E eu preciso te falar uma coisa nessa noite: se você não for uma pessoa que enfrenta as adversidades que Deus permite que chegue à tua tenda, que chegue à tua casa, que chegue até a tua vida, você vai arrumar um jeito, emocionalmente falando, de diminuir o tamanho do teu sonho e vai viver triste e frustrado. É muito mais fácil, querido, querida, diminuir o tamanho do sonho do que enfrentar o desafio que está diante de nós. Pense nisso. Vamos diminuir o tamanho do sonho. Porque se eu não diminuir o tamanho do sonho, eu vou enfrentar muita luta. Se eu não diminuir o tamanho do sonho, eu vou enfrentar muita guerra. Tá confortável do jeito que eu tô. Tá bom do jeito que eu tô. Só que muitas vezes quando você olha para a sua vida, você pensa exatamente assim: minha vida passou. Eu já tô com certa idade avançada. Não dá tempo. Por que Deus vai fazer algo novo na minha vida? Por que Deus vai... Não, deixa eu fluir no automático. Deixa eu continuar aqui na minha tocada, bonitinho. Sim, rotina e disciplina leva muita gente que era pequena a lugares altos. É verdade. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando quando Satanás, ele arranca de você a capacidade de sonhar os sonhos de Deus. E aí você para de viver uma vida relevante, uma vida que vale a pena, para poder viver na mediocridade do diminuir do teu sonho. Tem alguém me entendendo nessa noite? Queridos, você não pode olhar para a sua vida e não entender que a sua vida, ela tem um reflexo na vida de outras pessoas. Você precisa entender o que você carrega dentro de você. Você precisa entender a preciosidade que você é para o Senhor. A capacidade que você tem de colocar para fora aquilo que Ele colocou dentro de você. O problema é que a maioria de nós, e eu preciso te falar isso nessa noite, nós estamos vivendo sempre na beira do limite, na beira da nossa própria limitação. E sabe o que acontece? Quantos e quantos sonhos de Deus Ele planejou para mim? Quantos sonhos de Deus planejou para você? E nós estamos paralisados nos nossos medos. Nós estamos paralisados nas nossas angústias, nas nossas inseguranças. Nós temos uma célula muito abençoada. Nossa célula, toda célula vai um visitante. É uma coisa impressionante. Até eu fico assim. E numa dessas células, uma irmã deu um testemunho pra gente. Ela falou assim: olha, ela tem uma vontade de abrir uma panificadora, vamos dizer assim. E em um mês, ela ganhou tudo que ela precisa para poder iniciar a panificadora dela. Aí o pastor, como quem não quer nada, né, que ele não é bobo nem nada, né? Ele passou assim do lado dela. Irmã, aquele jeito dele, né? Deus fez o impossível, né? Ela: pastor, Deus é demais. Deus é demais, sim ou não? Sim.
Aí ele virou para ela e falou assim: mas o possível é com a gente, né? Aí ela: entendi, pastor. Porque, queridos, às vezes a gente troca, a gente inverte as coisas. A gente está querendo fazer o impossível, que é a paz de Deus, mas o que é possível, que é o básico de todos os dias, a gente não quer fazer. É simples assim. Agora, eu vou viver o que Deus prometeu? Eu vou viver esse tanto de palavra profética que eu recebi? Isso está no passado. Isso aconteceu muitos anos atrás. Eu recebi essa palavra muitos anos atrás. Ela, está esquecido isso aí. Deixa isso para lá. Tem uns irmãos que vão até falar assim: está amarrado em nome de Jesus. E eu preciso te falar nessa noite: Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda faz coisas novas no nosso meio. Só que tem uma coisa que você precisa aprender nessa noite. Você sair aqui nessa noite fria, gelada, quando você for embora para casa. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus a teu respeito. Você precisa viver os planos de Deus ao seu respeito. Você precisa. E eu anotei aqui alguns pontos que eu considero importantes para que você possa alcançar os sonhos de Deus na sua vida. Primeiro ponto: pregue as boas novas. Amém? Você pode falar comigo? Pregue as boas novas. Agora fala para esse irmão que está do seu lado: pregue as boas novas. Amém? Bom, por que, pastora, que eu pregar as boas novas vai me fazer sonhar os sonhos de Deus? Por quê? Porque se você não pregar as boas novas, você vai ficar preso no velho que te passou. Se você não começar a abrir a boca e pregar as boas novas, você vai ficar preso lá atrás, no velho que já passou na sua vida, que não faz mais parte da sua história. Você vai ficar preso nesse lugar. Palavras velhas, conceitos antigos. E aí sabe o que vai acontecer? Nada vai mudar na sua vida. E é por isso que você precisa abrir a sua boca. Deixa eu te perguntar, alguém aqui gosta de encontrar uma pessoa alegre? Sim ou não? Uma pessoa que te inspira? Sim ou não? Então, pois é, todo mundo gosta, não é verdade? Todo mundo gosta de encontrar uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que traz alegria para o ambiente. Isso é muito bom. E o que eu preciso te falar nessa noite é: seja essa pessoa. Pregue as boas novas, não pregue as coisas velhas que já passaram. Seja uma pessoa inspiradora. Seja uma pessoa que não está presa no passado, com conceitos velhos, com conceitos antigos. Seja uma pessoa inspiradora na vida de outras pessoas. Seja uma pessoa que inspira outras pessoas. Seja essa pessoa. Agora aperta o cinto aí, que eu preciso te falar isso nessa noite. Para de ser velho. Para de ser chato. Ninguém gosta de gente velha e chata. Gente velha não é velha da idade não, gente. É aquela pessoa de 17 anos que está dentro de casa, que fala assim: bora, cinema, vamos lá, com a Viva, todo mundo junto. Ele bate o espírito de velho nele. Ele vira e fala assim: não, tô com muito frio, qual é? Vou ficar em casa, não sei o que lá. Sabe aquela pessoa desanimada? Sabe? A gente não pode ser uma pessoa chata. Como é que eu vou pregar as boas novas? Como é que eu vou anunciar aquilo que é novo? Como é que eu vou recomeçar? Se dentro de mim, dentro dos meus lábios estão as coisas velhas, as coisas que passaram. Não tem como. Você precisa ser uma pessoa sempre com as boas novas nos seus lábios. Fala para essa pessoa que está do seu lado: seja uma pessoa inspiradora. Troca a televisão, irmãos. Sai, esquece aquele noticiário lá.
Se você for ver noticiário, o que acontece? Tem alguma coisa boa, nova ali sendo pregada no noticiário? Na televisão? Tem alguma coisa lá? Você abre agora a Rede Globo, você abre agora a Rede TV, você abre o SBT, você abre a Band. O que está noticiando lá? Só coisa ruim. Não tem nada de bom lá. Não tem nada de bom sendo anunciado. E por que eu estou te falando isso? Porque você precisa ser uma pessoa que carrega, que tem as boas novas nos seus lábios. Você é uma pessoa que sempre quando alguém virar para você e falar assim: ih, rapaz, o negócio está difícil. Você virar para ela e falar assim: vai mudar, vai acontecer algo novo. Você precisa ter experiência com meu Deus. A experiência que um dia eu tive. Você precisa sentir o que eu senti. Você precisa ver, rapaz, é um negócio de louco. Nunca mais eu consegui largar esse Deus na minha vida. Você precisa ser essa pessoa. Você não pode ficar esperando que o tempo todo as pessoas sejam para você, mas você não é para as pessoas. Você precisa ser essa pessoa inspiradora. E é por isso que você precisa trocar a televisão, noticiário. Agora troca por uma coisa muito legal. Troca pela Bíblia. A Bíblia digital, a Bíblia de papel. Sabe por quê? Porque ali tem notícia boa. Na palavra de Deus, você vai encontrar notícia boa. Eu posso ouvir um amém? Sabe qual é o problema? As notícias ruins, elas começam a se tornar normais. As notícias ruins, elas começam a se tornar rotineiras na nossa vida. E a gente está tão acostumado a ser influenciado pelas notícias ruins, que o que acontece? Dentro de nós começamos a normalizar essas notícias. A gente começa a normalizar essas notícias dentro de nós, e quando a gente vai parar para ver, a gente vai se dar conta de que as palavras que estão saindo de dentro de nós não são as boas novas. É verdade, os dias são maus, as notícias também, mas tem que ter algo novo, tem que ter algo diferente dentro de você. As pessoas, elas precisam olhar para você e ver alguém diferente, mesmo os dias sendo maus. E o fato dos dias serem maus não significa que Deus te chamou para cruzar os braços e fechar a boca. Se o dia é mau, as notícias são ruins, descruza os seus braços, abre os seus lábios e começa a anunciar o que o céu está anunciando. Começa a abrir a sua boca. Sabe por quê? Porque se a gente aceita isso, as notícias ruins, o mundo cruel, como algo normal, a gente só vai ser comentarista de um mundo difícil. A gente não vai ser protagonista dessa história. E nós somos chamados, queridos, para ser protagonistas de uma história linda, de um evangelho maravilhoso que o Senhor nos chamou para pregar. Só que sabe qual é o problema? A gente está na casa de Deus, a gente é chamado de filho e filha de Deus, mas muitas vezes a gente se vê como gafanhoto, diminui o tamanho dos nossos sonhos, e mais, não se vê como protagonista de uma história linda que Deus criou para que eu e você fôssemos personagens principais. Ei, deixa eu te falar, os anjos queriam pregar, mas esse privilégio não é deles. O privilégio deles é outro. Mas o nosso privilégio é poder abrir os nossos lábios e começar a falar daquilo que é bom. Deixa eu te falar, Deus te chamou para tocar uma geração. Deus, Ele te chamou para ser inspiração de uma geração. Deus te chamou para poder ser o diferente da sua geração. Deus te chamou para você pregar para uma geração. Você só vai começar a viver algo novo na sua vida quando você abrir a sua boca. Quando você começar a gerar algo novo em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por isso que nós, como igreja, não podemos fechar os nossos lábios.
Não adianta querer viver algo novo. Não adianta eu querer experienciar algo novo. Pode ser a sua profissão, pode ser no seu trabalho, pode ser aonde for. Deus te plantou ali naquele lugar para você ser a diferença. E eu te faço uma pergunta nessa noite. O que você está fazendo com essa posição tão importante que Deus te colocou? Como que você está usando isso a favor do rei e a favor do reino? A maioria das pessoas que eu conheço é que querem viver algo novo, mas elas não querem incluir Jesus, nem o reino dele, no meio da novidade de vida delas. Elas se perdem facilmente do olhar e do alvo. Segundo ponto, muito importante. Comece a se relacionar com as pessoas com paixão. Sim ou não? É com o Pai e não com obrigação. A gente não precisa se relacionar com as pessoas com obrigação. Pode ser leve, pode ser bom, pode ser gostoso. A gente pode se relacionar com as pessoas com paixão e não com obrigação. É amar se relacionar com as pessoas. É inspirar essas pessoas. É falar para ela, olha, deixa eu te falar, quantos de nós chegamos do lado do irmão e gastamos tempo com ele, falando de tudo que Jesus está fazendo na nossa vida? Às vezes as pessoas estão do nosso lado, irmãos. Às vezes nem crente elas são. Mas o que a gente está fazendo? Será que a gente está contando para ela a novidade de vida, as boas novas? Ou será que a gente só está falando das lutas e das guerras que a gente está passando? Qual tem sido a nossa postura? Será que a nossa mentalidade precisa passar por uma transformação? E é por isso que eu preciso te inspirar nessa noite, em nome de Jesus. Comece a se relacionar com as pessoas com o Pai, em nome de Jesus. Terceiro ponto. Tenha uma pronta ação. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Tenha uma pronta ação. Agora começa a sacudir ela. Porque pronta ação vem com ação. Vamos lá, fala de novo para ela. Tenha uma pronta ação. Sabe por quê? Porque você não pode viver uma vida pequena com tantos projetos dentro de você. Tem projeto dentro de você, sim ou não? Tem sonho de Deus dentro de você, sim ou não? Então você precisa viver esses projetos de Deus a teu respeito. Você não pode viver uma vida pequena com tantos projetos grandes dentro de você. E eu preciso te falar, você precisa nessa noite sair da teoria. E você precisa ir para a... Isso. Você precisa sair da teoria. E você precisa ir para a ação. Pode colocar aqui para mim, por favor, Salmo 141, versículo 1. Pode deixar aqui. Sabe o que acontece? Posso falar, sim ou não? Existem muitas pessoas, irmãos, eu preciso te falar isso porque eu sou pastora de igreja. Posso falar mesmo? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem 1 quilômetro de conhecimento, mas a gente não tem 20 metros de prática. E o que a gente acredita? A gente acredita que muitas vezes a gente precisa ter mais e 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 mais conhecimento. Mas a gente não tem um passo de ação. Vocês estão entendendo? Tem 1 quilômetro de conhecimento, mas quando você vai olhar para o chão dela de prática, de ação, ela não tem. E muitas vezes o fato da gente não viver os sonhos de Deus não é porque a gente não sabe, é porque a gente não executa o que a gente sabe. Porque se Deus virasse e falar assim, para tudo aqui agora.
Para tudo. Agora vocês não vão vir mais no culto durante a semana. Agora vocês não vão vir mais no culto domingo. Ia ser um choque para você, sim ou não? Tá? Mas eu estou só conjecturando, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Aí, Deus vira para você e fala assim: agora todo o conhecimento que você adquiriu em todos esses anos, você agora vai precisar colocar em prática. Tudo que você sabe. Ó, filho, filha, você tem 1 quilômetro de conhecimento. Agora chegou a hora de eu ver a tua prática. Eu quero ver a tua prática. Eu aconselhei, pastora, uma mulher no gabinete que eu achei muito engraçado. Eu preciso contar para vocês. Que aqui, né, a gente pode contar, né? Ela é sanguínea. Nada contra os sanguíneos. Jamais. Mas ela é sanguínea. Ela chegou, pastora Jana, toda espivitada lá, ó, toda animada. Ai, pastora, animada e chorando. Eu preciso falar. Eu preciso... Senta aí, queridona. 1h30. Quanto tempo? 1h30. Ouvindo ela. Ouvindo. No final, ela virou para mim e falou assim: pastora, foi muito bom esse gabinete. E eu só no sim e no amém. Que gabinete, pastora? Eu olhei assim, aí ela virou para mim e falou assim: irmãos, eu vou fazer tudo que a senhora me orientou. Oi? Tudo! Vou sair agora igual uma leoa, e vou para a mata e vou fazer o que eu preciso fazer. Sanguíneo. Um colérico nunca faria isso. E aí eu te faço uma pergunta que não quer calar. Ela sabia o que ela precisava fazer? Só que ela não colocava em prática. Irmãos, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A verdade é essa. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Só que, às vezes, a gente não se esforça no nível, a gente não se esforça de forma suficiente até ter o resultado que a gente precisa. E é por isso que muitas vezes a gente não tem, sabe o quê? O propósito estabelecido que nós gostaríamos que estivesse. Se esforça mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho, exercita mais um pouquinho, pratica mais um pouquinho e você vai chegar lá. Você vai alcançar esse lugar. Você vai conseguir chegar lá. Então repete comigo. Fala assim: eu saio da teoria para fazer mais ação. Exatamente. Salmo 141. Clamo a ti, Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz quando eu clamo a ti. Talvez tudo que você esteja precisando nessa noite, sabe o que é? Se lançar no Senhor. Como o salmista está falando. Talvez Deus ainda não esteja realizando todos os seus sonhos. Sabe por quê? Porque você ainda não se lançou como você deveria se lançar. Você ainda não mergulhou como você deveria mergulhar. Agora, se você viver os sonhos de Deus para a sua vida, você pode ter certeza que Ele alinha todos os sonhos dentro de você. Se você começar a sonhar todos os sonhos de Deus, todos os teus sonhos começam a acontecer, começam a se realizar. Ele começa a alinhar tudo dentro de você, Ele começa a colocar tudo dentro do lugar. Agora eu preciso te perguntar nessa noite, por que você precisa voltar a sonhar? Porque a falta de um sonho dentro de você vai te consumir. Quando você não sonha mais os sonhos de Deus, quando você não vive mais o propósito de Deus na sua vida, a sua vida fica chata. A sua vida perde o sentido. Porque você não está vivendo o sonho. O sonho que Ele tem a teu respeito, isso vai começar a te consumir. E quem é consumido vive do jeito que dá para viver.
Vive da forma que dá para viver. Vive do jeito que dá para viver. E aí você tem uma escolha a fazer dentro de você. Ou você vai ser consumido pela falta de sonhos, ou você será consumido pelos sonhos de Deus a teu respeito. Não caminhe como uma pessoa que não carrega sonhos dentro de você. Não acredite, mais um culto que você vem, que a sua história não pode mudar, que você não pode recomeçar e que as coisas não podem ser diferentes do que elas estão sendo nesse momento. Sabe o que o sonho de Deus ele faz a teu respeito? Ele faz você ficar focado no propósito. Quando você carrega um sonho de Deus dentro de você, você fica focado no propósito até alcançar o que precisa ser alcançado. Você não sai dali. Por quê? Porque sonho dá senso de destino. Ele vai estabelecendo o senso de destino dentro de você. Porque você está ali, você não tem apenas a teoria, você tem a prática. Você tem a teoria, mas você também tem a prática. Você tem um fundamento e você tem um destino profético que Deus te chamou para viver. É assim que Deus faz na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Ou você e eu seremos consumidos pela falta dos sonhos de Deus, ou nós seremos consumidos para viver os sonhos de Deus a nosso respeito. Fala assim comigo: eu sei o que eu preciso fazer. Fala de novo, com mais convicção, com quem acredita no que está falando, em nome de Jesus. Fala assim: eu sei o que eu preciso fazer. Não se movimente sem destino. Para de achar que não ter destino é normal. Para de ficar andando em círculo. Para de gastar energia e esforço e não chegar a lugar nenhum. Deus, Ele quer que você tenha um plano, que você tenha um sonho, que você tenha um projeto dentro de você, que Ele já te deu. Posso falar qual é o meu sonho? Sim ou não? Meu sonho sempre foi e sempre será ter um sítio. Eu tenho um sonho, sabe, de ver aqueles canteiros assim de obra, tudo bonitinho. Eu poder plantar alface ali, plantar alho, plantar cebola, tudo orgânico, gente, imagina. Só que isso é pequeno demais para os sonhos de Deus, sim ou não? É. Aí Deus aumentou o sonho. Aí Ele fala assim para mim: e se só não tiver um canteirinho para poder plantar o que você quer, mas tiver um salão de ministração? E se tiver do lado do salão de ministração um refeitório? E se ali também tiver uma piscina para batismo? E se dentro desse mesmo sítio tiver uma sala específica só para libertação? E se tiver outra ali, Deus, Ele vai ampliando o sonho dentro da gente. E se ali tiver uma sala só para cura interior? Aí agora Ele ampliou o sonho. Ele falou assim: e se tiver palestras sobre ensinar os filhos de Deus a comerem saudável? E se do lado desse anexo tiver uma sala só de soroterapia, para eles poderem receber vitamina, mineral na veia, ferro na veia? Deus, Ele vai ampliando o sonho. Ele vai aumentando a capacidade do sonho. E Ele faz a gente sonhar para a gente poder alcançar um objetivo. Falei: Senhor, então eu preciso de um passo. Eu preciso, para eu poder chegar lá, eu preciso de algo intermediário para eu poder conseguir chegar lá. Aí Deus falou: eu vou te entregar esse algo intermediário. E Ele está entregando. A gente vai galgando, queridos, sabe? A gente vai galgando níveis até a gente poder chegar no sonho completo de Deus.
Você imagina uma pessoa chegar num sítio, ela ser ministrada no corpo, na alma e no espírito, ao mesmo tempo. Amém? Eu creio que eu vou chegar lá, eu vou batalhar para chegar lá. Vocês estão entendendo? Mas, queridos, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Mas um dia a gente conversa lá no sítio, eu e você juntos. Em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse em algo. Começa a sentar e conversar com uma pessoa desmotivada. Senta do lado de uma pessoa desmotivada, te desafio. Você vai ouvir ela do início ao fim e você vai descobrir que ela não tem sonho nenhum. Você vai descobrir que não tem projeto dentro dela. Ela não carrega mais um sonho. Ela não carrega um sonho de Deus a respeito dela. Nem os sonhos de Deus estão dentro dela. Por quê? Porque ela está desmotivada, ela está frustrada. Ela pegou, sabe, todo mundo que machucou. Você já viu crente que ele é machucado numa igreja, aí ele vai para outra. Aí ele é machucado na outra, ele vai para outra. Aí ele é machucado nessa, ele vai para essa. Aí nessa ele também é machucado, ele vai para outra. Vocês já viram que está um rodízio ultimamente? Sabe o que é isso? Pessoas que não assumem os seus próprios erros e acham que o problema está com outros. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você senta do lado de uma pessoa dessa, você vai conhecer verdadeiramente uma pessoa desmotivada. Ela não tem sonho, ela não tem projeto, a responsabilidade é sempre dos outros e nunca dela. Sempre, sobre toda e qualquer situação. Uma pessoa desmotivada, ela não carrega os sonhos de Deus dentro dela. E o sonho, ele alimenta dentro dele com paixão. Se uma pessoa ela tem dificuldade de se relacionar com outro, primeiro, ela vai ter dificuldade de desenvolver os dons do Espírito. Porque o dom do Espírito não é para ela, é para o outro. É para servir o outro. Agora, você imagina os sonhos de Deus. Como é que Deus ele vai colocar na vida de uma pessoa que tem dificuldade e se orgulha de ter dificuldade de relacionamento? Ele vai colocar sonho dentro dessa pessoa. Para que ele vai colocar? Os sonhos de Deus é para que a gente edifique outros. É para que a gente ajude outros. É para que a gente impulsione outros. É para que a gente faça outros sonharem junto conosco. O objetivo de Deus fazer você sonhar e crescer é um só. Olha, agora eu te ergui. Agora você ergue outros. Agora você edifica outros. Só que uma pessoa desmotivada, ela faz algo com paixão, sim ou não? Ela não faz com paixão. Ela faz com obrigação, ela faz porque precisa ser feito. E sabe o que acontece? Deus, ele tem muitos sonhos para poder entregar para nós. Ele tem muitos recomeços para poder entregar para nós. Mas o problema é que tem poucas pessoas que querem receber os sonhos de Deus. Porque o cumprimento desses sonhos vem com trabalho árduo, vem com dedicação intensa. E muitas vezes a gente não quer fazer o que o Salmo 141 fala. A gente não quer mergulhar na intensidade que a gente precisa para poder realizar o sonho que precisa ser realizado no coração de Deus. Deus, ele tem muitos sonhos para entregar, mas tem pouca gente sonhando. Tem poucas pessoas sonhando o sonho de Deus. Tem poucas pessoas desejando os sonhos de Deus. E eu carrego um sonho dentro de mim. Aliás, 2. Além do sítio, eu sonho em ver a minha cidade se rendendo a Jesus. E eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que o sonho de Deus também é ver pessoas rendidas aos pés dele. E eu fui puxar no Google, Poços de Caldas, tem 171.533 habitantes. Mas de todos esses habitantes, somente 44 mil são evangélicos convertidos. Dentro de Poços de Caldas. E eu te faço uma pergunta.
a gente precisa começar a fazer outras pessoas sonharem, sim ou não? A gente precisa parar de apresentar um Deus de regras e apresentar um Deus que inspira. Porque quando nós fizermos isso, essa cidade, a cidade de São Gonçalo e todo o nosso Brasil vai ser impactado por pessoas que carregam um destino profético, que tem não só a teoria, que tem a prática e que carrega as boas novas em seus lábios. Fique de pé em nome de Jesus. É noite de recomeço na sua vida. É noite de começar a sonhar os sonhos de Deus novamente ao teu respeito. Fala para essa pessoa que está do seu lado, eles não acabaram. Os sonhos de Deus a teu respeito não acabaram. Ainda tem muita coisa que Deus ele vai fazer você sonhar. Ainda tem muita coisa, sabe aquele sonho que você parece que é individual teu? Sabe aquele sonho que você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, que nós somos mestres em fazer isso? Sabe o que na verdade é? É Deus colocando dentro de você. Deus, Ele está te treinando. Deus, Ele está te capacitando para que você alcance os sonhos de Deus a respeito da sua própria vida. E eu preciso te falar algo nessa noite. Você precisa voltar a sonhar. Volte a sonhar os sonhos de Deus a teu respeito. E grandes coisas o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui batendo na porta do teu coração para te inspirar nessa noite. Não importa o frio, não importa o desânimo, importa uma vida no Espírito, uma vida que glorifique o nome dEle. Importa que o nome do Senhor seja exaltado, importa que o nome do Senhor seja pregado, importa que o nome de Jesus seja ministrado. Toda tristeza que muitas vezes habita dentro de nós é porque nós paramos de carregar os sonhos de Deus. Espírito Santo, tira de nós todo o egoísmo. Todas as vezes, Senhor, que nós pensamos somente em nós e não pensamos, Senhor Deus, no Senhor, não pensamos no teu coração, não pensamos no que o Senhor quer executar através da nossa vida. Não nos preparamos, não nos permitimos ser forjados pelo Senhor. Achamos que as lutas vêm e vão, que elas são passageiras, mas que elas não são treinamento para essa terra, para o teu propósito. Quando precisamos espiritualizar, naturalizamos. Invertemos os papéis dentro de nós. Senhor, enfiamos os pés pelas mãos e sai tudo errado. Oh, Jesus. Nessa noite, Pai, como igreja, nós queremos te pedir perdão, porque nós paramos de viver os teus sonhos ao nosso respeito, para viver apenas o desejo do nosso umbigo. Nós abrimos mão facilmente da tua vontade, somente para poder viver o que nos agrada. Quantas vezes nos tornamos filhos por conveniência, filhas por conveniência,
e deixamos de sonhar os teus sonhos a nosso respeito. Quantos que estão aqui nessa noite que deveriam ser advogados para exercer a tua mão de justiça e não seguiram em direção ao teu caminho? Quantos que estão aqui que deveriam ter sido médicos para salvar tantas e tantas pessoas e pregar o teu nome no leito de morte de milhares e milhares e milhares, e não se posicionou, não estudou o suficiente para enfrentar a barreira da adversidade? Quantos que estão aqui nessa noite, Senhor, que deveriam ser pastores, líderes, mas as feridas do ministério foram tão grandes que o grande general olhou para eles e os reprovou, porque não conseguiram seguir frente, porque trouxeram para o coração as ofensas. Quantos entraram aqui nessa noite e ficaram dispersos na palavra, dando lugar à carne e esquecendo de dar lugar ao Espírito, que vão sair daqui da mesma forma que entraram? Que venha um temor sobre a igreja de Jesus nessa noite. Um temor em cada coração, em cada família, em cada sacerdote, em voltar a viver os sonhos do Senhor. Ah, Jesus, corta os cordões umbilicais, Senhor, que precisam ser cortados nessa noite, para que o teu povo cresça, para que o teu povo se manifeste, porque os céus estão aguardando a manifestação dos filhos, dos filhos, dos filhos de Deus. Tantos homens e tantas mulheres, jovens, tão capacitados no Senhor, que só precisam abrir o coração nessa noite para poder voltar a sonhar os sonhos de Deus. Ah, Senhor, não há nada melhor. Não há nada melhor do que sonhar os teus sonhos. Não há nada melhor do que caminhar na tua estrada. Não há nada melhor do que seguir o teu propósito. Não há nada melhor, Senhor, como um filho que carrega um destino profético dentro de si. Coloca a mão direita no seu coração agora e fala assim: Senhor, pode ser um pouquinho mais forte. Fala assim: Senhor, nessa noite, na autoridade do nome de Yeshua, eu tomo posse do meu destino profético. E nessa noite, eu recomeço de novo, e de novo, e de novo, se precisar, só para que eu viva o destino profético que o Senhor tem preparado para minha vida. Nessa noite, eu tomo posse dos teus sonhos no meu coração, para viver uma vida inspiradora. Fala assim: eu vou fazer a diferença aonde eu colocar a ponta dos meus pés. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Ele, para Ele. E o tempo que roubado for, não poderá se comparar
aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Senhor, que a tua noiva possa receber essa palavra nessa noite. E aquilo que um dia, Senhor Deus, foi roubado, restituído seja sobre cada coração que se rendeu, que rendeu, Senhor, o seu coração ao processo, que enfrentou as adversidades, que pregou as boas novas, que enfrentou as muralhas e os gigantes, que executou a tua obra com paixão e não com obrigação, e que, Senhor, praticam todo o bom destino profético que o Senhor tem na vida deles, Pai. Eu oro pela Igreja Batista Avivar, Senhor Deus, Hortências, nessa noite. E eu declaro, Senhor, que no Hortências não haverá uma igreja tão inspiradora como essa. Uma igreja que ama vidas com paixão. Uma igreja que prega as boas novas. Uma igreja que faz a diferença por onde passa. Uma igreja que em sua individualidade, cada membro, Senhor, em nome de Jesus, conhece na intimidade o destino profético que o Senhor tem para eles, Pai. Ah, Jesus, eu te agradeço nessa noite, porque eu tenho certeza, eu carrego a convicção de que o Senhor vai restituir tudo que um dia foi roubado de cada coração nessa noite. O Senhor possa gerar algo novo. Gere um novo começo em cada família, em cada coração. É o que eu oro nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova canção em mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Quem diria do Senhor pra nós? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Aleluia. Quem diria? E a gente vai chegar um dia e vai falar assim: valeu a pena. Valeu a pena, né, de entregar a nossa vida ao Senhor. Eu tenho um sonho de uma escola, pastora. Uma escola, sabe, de alto nível, né? Pessoas possam, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu creio no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.